Muito boa tarde, obrigado Arruda, Sr. General Loureiro dos Santos, Sr. Major-General Arruda, Dino, ilustres convidados, camaradas associados. Foi-me pedido pelo Arruda para dizer aqui umas breves palavras, vou tentar ser breve, se por acaso tomar mais um bocadinho de tempo, peço desde já desculpa, mas vou tentar ser breve, sobre a história do Decreto-Lei 43/76. E começaria por falar um pouco dos antecedentes. O que houve antes do 43/76. 43/76, que foi publicado em 20 de janeiro de 1976, portanto fez anos há pouco tempo, não é? Há dias. Eu falaria de três momentos, particularmente na história da legislação dos deficientes militares. Um momento que diz respeito à Primeira República, um segundo momento que diz respeito ao Estado Novo e um terceiro momento que diz respeito ao pós-25 de Abril. Na Primeira República nós tivemos muitos deficientes militares, os chamados inválidos de guerra, porque durante a Primeira República participámos numa guerra, Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, que fez muitos deficientes. Alguma legislação foi sendo produzida logo a seguir à guerra, que acabou depois por ser condensada no chamado Código de Inválidos, publicado pela primeira vez em 5 de agosto de 1927, suspenso logo a seguir em outubro do mesmo ano, para ser publicado novamente em 1 de fevereiro de 1929. Tratava-se de um decreto, um código muito avançado para a época, que se caracterizava essencialmente por atribuir ou reconhecer aos inválidos de guerra um conjunto de direitos para fazerem face às dificuldades acrescidas pelo facto de terem ficado deficientes, por um lado, e por outro lado revestia-os de um certo valor simbólico. Atribuir-lhe um conjunto de direitos que garantiam que eles poderiam fazer face às dificuldades da vida, como por exemplo poderem continuar pela continuação no ativo, sendo promovidos automaticamente à medida que os elementos do ativo eram promovidos, e podendo aqueles que não optavam pelo ativo, podendo trabalhar. Era garantida de algum modo prioridade para exercerem uma atividade civil remunerada. Estavam garantidas, portanto, condições para a sua sobrevivência, para terem uma vida com alguma qualidade, estavam garantidas, portanto, as condições materiais. É curioso que há um problema que hoje nos é muito, uma questão que hoje nos é muito familiar e que na altura não era tratada da mesma maneira. É a questão da integração social e da reabilitação. Digamos que esta parte está omissa no Código dos Inválidos. A integração social está praticamente omissa e a integração profissional é muito incipiente. Por exemplo, garante-se nesse código que possam, por exemplo, as praças ter prioridade para serem admitidas no trabalho em serviços públicos, mas logo a seguir se determinam quais as funções que podem exercer. E que são de contínuos e correios de ministros, contínuos, guardas, oficiais das escolas, liceus, institutos, universidades, museus, etc. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ao mesmo tempo que são reconhecidos um conjunto de direitos de caráter material para fazer face à vida, reconhece que são pessoas diminuídas, são pessoas que não terão mobilidade social e que não poderão progredir, porque não é garantida a reabilitação, não poderão progredir profissionalmente no sentido de virem a ocupar funções mais elevadas e, portanto, com outro prestígio social. Isto está bem claro e reflete a mentalidade da época.
Depois era reconhecido um valor simbólico aos inválidos da Primeira Guerra Mundial. Um valor simbólico consubstanciado no seguinte, numa insígnia que eles usariam, quer uniformizados, quer trajando à civil, que serviria para que os cidadãos portugueses pudessem, eu vou consultar aqui as minhas notas, que serviria para de algum modo chamar a atenção dos seus concidadãos para o carinho e auxílio que lhes devem merecer estes bons e leais servidores da pátria. Portanto, eles simbolizavam, de facto, determinados valores que deveriam ser reconhecidos e acarinhados pela população. É interessante verificar que, no caso das praças que poderiam ter acesso a um trabalho remunerado nos serviços públicos, e também tenho que consultar as minhas notas, se dizia o seguinte: as praças ou equiparadas considerados grandes mutilados serão, com preferência, colocados em serviço do Estado, nos quais, pela sua presença, possam incutir o respeito e o amor pelos que pela pátria se bateram e desde que as suas mutilações os não impossibilitarem do exercício das suas funções. Portanto, eles estariam de algum modo ostentados como valores a reconhecer, que deveriam ser reconhecidos pela população e deveriam ser acarinhados. Isto dá-nos uma ideia, de facto, do tratamento dado pelo Estado aos deficientes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, revestiam-se um valor simbólico e, ao mesmo tempo, eram-lhes garantidas condições materiais de sobrevivência. Este decreto que publica o Código dos Inválidos é posto em causa cedo no Estado Novo. O Estado Novo instituído em 1933, pouco tempo depois, peço perdão, também tem a ver com as minhas dificuldades, vou-me anunciar estas coisas. Já perdi uma folha. Está aqui. Ora bom, o Estado Novo foi instituído em 1933, dizia eu, pois passados 3 anos, em 1933, passados 3 anos, em 1936, era publicado um decreto, o decreto número 26.620, que dava, digamos, a primeira machadada no Código dos Inválidos. E que determinava isto. Determina que os inválidos de guerra que, exercendo funções públicas, tenham recebido integralmente todos os vencimentos e pensões correspondentes à invalidez e ao cargo exercido, deverão declarar, no prazo de 30 dias, qual o vencimento porque optam, devendo repor o que, por percepção integral de ambos os proventos, tinham recebido nos 2 últimos anos. Quer dizer que havia a acumulação da pensão com o vencimento do trabalho, mas em 1936 o Estado Novo decide, e com efeitos retroativos de 2 anos, que essa acumulação deixava de ser permitida e eles tinham inclusivamente que repor a diferença que tinham dos últimos 2 anos.